Olá, muito boa tarde. Hoje é o dia em que olhamos a atualidade também pelo jornalismo da Renascença. Desta vez queremos dar relevo à forma como nem sempre o bom nome e a presunção de inocência é assegurada de forma conveniente, um tema que vamos analisar com Eunice Lourenço, mas antes ficamos ainda com a atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Agostino Gemelli, um hospital universitário de Roma que volta a estar no centro das atenções do mundo, como aconteceu muitas vezes no pontificado de São João Paulo II. É ali que Francisco recupera desde domingo a uma intervenção cirúrgica programada ao cólon. Tudo decorre de forma favorável, segundo os comunicados do Vaticano, e espera-se que o Papa permaneça internado durante um total de 7 dias. Antes da operação, ainda no domingo, o Papa deixava um anúncio em tom de festa. Em setembro vai decorrer a sua próxima viagem internacional num regresso à Europa Central. E sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale. Sono contenti i slovacchi. Il pomeriggio prima concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro. Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo. O Papa promoveu na última semana um encontro de oração e debate com responsáveis cristãos do Líbano. A grave crise no país fica, assim, evidente pela preocupação de Francisco e do Vaticano. Se o país dos cedros cair, teme-se, nada ficará de pé no Médio Oriente. Non desistiamo, non stanchiamoci di implorare dal cielo quella pace che gli uomini faticano a costruire in terra. Chiediamola insistentemente per il Medio Oriente e per il Libano. Questo caro paese, tesoro di civiltà e di spiritualità, che ha irradiato nei secoli saggezza e cultura, che testimonia un'esperienza unica di pacifica convivenza, non può essere lasciato in balia dalle sorti o di chi persegue senza scrupoli i propri interessi. Perché il Libano è un piccolo grande paese, ma è di più, è un messaggio universale di pace, di fratellanza che si leva dal Medio Oriente. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Novo sacerdote desafia os jovens a não terem medo de arriscar. Tiago da Eira Pereira é o padre mais jovem dos sacerdotes do Coração de Jesus, deonianos. Foi ordenado na Igreja Paroquial de Santo André, no Barreiro. Trocou os estudos da Faculdade de Letras pelo estudo da Teologia e pela frequência do seminário e confessa que foi com grande satisfação que chegou a este dia. Primeiro, uma grande alegria interior, porque, digamos assim, é uma consumação de um caminho de 10 anos, desde a entrada na congregação, desde a entrada no postulantado até este dia. Segundo, um sentimento de muita responsabilidade no sentido em que a ordenação sacerdotal não é apenas dom meu, mas é dom de uma comunidade, é dom de uma igreja que me acolhe e que neste momento me mandata. Me mandata é ter com todos aqueles que sofrem, que vivem na margem, mas também todos aqueles que esperam algo de mim, para lhes dar, para lhes transmitir, que é a mensagem do Evangelho.
E o terceiro sentimento é um sentimento de muita gratidão. Gratidão a todos aqueles que me acompanharam e todos aqueles que foram sendo força, que foram feito garra para eu superar todas as dificuldades que fui encontrando ao longo do caminho. Atualmente em serviço pastoral na comunidade dioniana da Rocha, na paróquia de Queijas, foi, no entanto, aqui no Barreiro que esteve durante um ano como diácono. Foi de facto uma alegria enorme acolher aqui esta última etapa de formação do Tiago, onde ele se envolveu muito na pastoral e naturalmente agora também ficamos muito satisfeitos de acolher este dia da sua ordenação. Este momento festivo para os deonianos contou com a presença do conselheiro-geral da congregação, que transmitiu a alegria sentida por todos nesta ocasião. In questo tempo di pandemia, in cui tutto si è fermato, è come un segno di speranza vedere che se continuiamo la nostra missione come a servire il Signore, che dappertutto il mondo i deoniani si impegnano per non fermare il cammino, ma continuare a camminare, perché è così, Signore. Sempre cammina con noi, ci mostra la strada, e oggi con Padre Tiago, che sarà ordinato, è una gioia immensa, che già condividono il governo generale a Roma. Il padre generale ieri sera diceva che si è molto felice e tutta la congregazione è unita ai confratelli del Portogallo per portare e accompagnare il padre Tiago in questo momento incredibile e molto importante della sua vita. Dom José Ornelas, que presidiu a ordenação sacerdotal do Tiago, é também deoniano e esta comunidade paroquial do Barreiro foi confiada aos sacerdotes do Coração de Jesus. Sim, é um dia feliz porque, para além disto tudo, a mim pessoalmente diz muito, sendo eu também deonianos, e tendo os deonianos assumido esta paróquia, o ter aqui alguém, um deoniano mais que recebe o dom do ministério para o serviço desta igreja, é um dia verdadeiramente feliz. Não só para esta paróquia, mas para toda a nossa diocese, porque um grupo de uma congregação religiosa que se dispõe ao serviço da igreja local realiza ela própria a sua missão, mas também ajuda a missão da igreja local. O Tiago trocou a Faculdade de Letras pela vocação ao sacerdócio, decidiu e sabe que outros se debatem também com a mesma interrogação. Para eles, fica o conselho. É sobretudo não ter medo e terem coragem de arriscar, porque nós muitas vezes temos este sentimento dentro de nós, o sentimento de procurarmos mais, procurarmos o lugar onde possivelmente possamos ser felizes, mas não temos a coragem de dar o passo em frente. E aquilo que eu, assim, de forma muito simples, gostaria de deixar aos jovens é esta coragem de arriscar, esta coragem de se deixar provocar por Jesus e depois desta provocação dar o salto. A paz esteja contigo. Quanto ao futuro, afirma que só Deus e o seu superior provincial é que sabem. Ele está disponível para servir a Igreja. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude começaram a peregrinação ao encontro dos jovens nas suas dioceses. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude já deixaram a sede de Lisboa e começaram a peregrinar ao encontro dos jovens. A cruz da JMJ foi desmontada e com o ícone de Nossa Senhora foram encaixotados para iniciarem uma viagem de evangelização e de divulgação. É muito importante que este caminho dos símbolos que se insere na preparação para a Jornada Mundial da Juventude seja um caminho de missão, ou desafiar os jovens para a missão, para a evangelização dos outros jovens e a transformação das suas próprias comunidades através da sua energia, da sua criatividade, do seu protagonismo e da sua fé. O significado, primeiro de todos, dos símbolos é o sentido de divulgação da Jornada Mundial da Juventude. Não é por acaso que os símbolos são confiados ao país que acolhe a Jornada Mundial da Juventude. Os dois símbolos começam hoje a sua peregrinação de preparação para a Jornada Mundial da Juventude e começa por Angola e, num convite feito pela Conferência Episcopal local, vão ficar naquele país lusófono até ao dia 15 de agosto.
toda esta situação da pandemia foi-se adiando e, graças a Deus, de facto, vamos iniciar este grande caminho e vai começar já nesta quinta-feira, dia 8, onde vão chegar a Luanda e vai ter um itinerário que já está proposto e foi também proposto pela própria Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. E de facto é este mesmo desafio, esta proximidade da língua oficial portuguesa. A cruz e o ícone mariano vão ainda estar em Espanha e a peregrinação pelas 21 dioceses portuguesas começa em novembro e tem o seu término em julho de 2023. A cruz da Jornada Mundial da Juventude foi entregue aos jovens por São João Paulo II em abril de 1984. No ano 2000, o Papa polaco confiou também aos jovens uma cópia do ícone de Nossa Senhora, Maria Salus Popoli Romani. A cruz peregrina, feita em madeira, já esteve nos 5 continentes e em quase 90 países. Foi transportada a pé, de barco e até por meios pouco comuns, como trenós, gruas ou tratores. Enfrentou muitos obstáculos, como greves aéreas e dificuldades de transporte. A cruz que o Papa São João Paulo II confiou aos jovens no ano de 1984 é símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Portanto, e depois o ícone de Nossa Senhora é um convite a que os jovens, a partir de Nossa Senhora, sejam capazes de olhar para Jesus Cristo, não é? E descobrir o grande amor de Cristo por eles. Os símbolos foram entregues pelos jovens do Panamá aos jovens de Portugal no passado dia 22 de novembro, numa celebração presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, em Roma. A Diocese de Lisboa vai receber a Jornada Mundial da Juventude no verão de 2023. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes temas em atualização permanente. Agora, olhamos a forma como o Ministério Público desistiu das acusações que inicialmente atribuiu ao antigo Ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Pede agora a absolvição do antigo Ministro no caso das armas de Tancos. Isso leva-nos hoje a falar do direito ao bom nome. Está connosco a Eunice Lourenço, que é chefe de tratação da Renascença. Olá. Olá. Boa tarde. Na verdade, Azeredo Lopes esteve muito tempo exposto a uma acusação. Ela agora aparentemente é retirada, é pedida a absolvição. Não nos interessa tanto centrar-nos na figura do antigo Ministro da Defesa, mas, ao fim e ao cabo, na forma como alguém na política está exposto também e pode ser prejudicado também no seu bom nome. Sim, este é um caso muito significativo porque dá para perceber que o tempo da comunicação social, o tempo da política, o tempo da justiça são sempre tempos diferentes e o mais lento é o tempo da justiça. E este caso também nos deve levar a uma reflexão na comunicação social sobre esse tempo muito mais acelerado que temos e que nem sempre espera pelos outros tempos e também ajuda a não garantir essa presunção de inocência que deveria ser preservada. Mas este caso, sobretudo, deve levar a uma profunda reflexão do Ministério Público sobre a sua capacidade para produzir prova e produzir prova que justifique as acusações que leva a julgamento. Já vimos, ainda muito recentemente, com o caso do CEF, vemos agora com o caso de Tancos. Temos visto ao longo do tempo com outros casos que é o Ministério Público entrar com acusações graves e ir reduzindo a acusação ou, neste caso, acabar mesmo a pedir a absolvição. Sendo que Azeredo Lopes era acusado de 4 crimes: abuso de poder, favorecimento pessoal, denegação de justiça
e prevaricação, supostamente por ter encoberto a operação da Polícia Judiciária Militar para a recuperação das armas roubadas em Tancos. E este processo, houve uma primeira acusação, o ex-ministro pediu que houvesse instrução. Na instrução, o seu argumento já era este, de que não haveria provas dos crimes de que era acusado. Ainda assim, nesse processo de instrução, o juiz Carlos Alexandre confirmou a acusação e chegamos a este ponto de, nas alegações finais, o Ministério Público pedir a absolvição de Azeredo Lopes, que no tempo político já tinha tido a sua acusação e a sua condenação ao sair do governo e ao haver uma comissão parlamentar de inquérito precisamente sobre este caso. O que se passa é que eu acho que quando nós vemos que há uma acusação judicial, tendemos a achar que o caso é realmente grave que justifique essa acusação judicial. E como o tempo da justiça é muito mais prolongado, ainda mais difícil é a preservação do bom nome perante uma acusação deste tipo. É um caso exemplar. Eu recordo que por diversas vezes, e agora olhando, a figura do Papa Francisco e outros papas o têm feito, apelado insistentemente a que os cristãos devem assumir o seu lugar na política, e porque é um dever também de cidadania e de serviço à própria comunidade. Casos como este, de alguma forma, podem afastar da cena pública e do assumir de missões realmente de serviço à comunidade e ao país. Pessoas competentes, pessoas que seriam uma mais-valia para todos, mas que, perante a facilidade com que tantas vezes o nome se perde nestas questões, se afastam por isso simplesmente e não querem saber? Eu acho que facilmente afasta, porque quem entra para a vida pública e, sobretudo, para a vida política, sabe que está sempre sujeito a um grande escrutínio. Um escrutínio que, antes de mais, é ético e político, e esse é o plano para o qual quem entra na política deve estar preparado. Depois há os casos judiciais que acabam por se tornar muito mais pesados porque se prolongam muito no tempo. E, portanto, há muito essa sensação de que hoje em dia muita gente já não quer aceitar cargos políticos e já não investe numa carreira política com receio de todo esse escrutínio, e um escrutínio que hoje em dia também, com as redes sociais, muitas vezes já não é escrutínio, é acusação gratuita e enxovalho até gratuito. É de facto preciso coragem e integridade para estar na vida política e não deixar que casos como este esmoreçam quem tem boa vontade para trabalhar em favor do bem comum. Mas, por exemplo, este caso também acaba por destruir carreiras militares, inclusive, não é? Porque o antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar e o diretor, ambos foram acusados também neste processo, e o que o Ministério Público pede é que tenham pena suspensa, considerando que só o facto de terem sido sujeitos a julgamento já é garantia de que não vão cometer qualquer outro crime. Ora, a ida a julgamento não é uma pena prevista no nosso Código Penal. Parece-me que houve aqui destruição de várias carreiras, não só políticas, no meio de um caso que tem o seu quê de guerra entre justiça civil e justiça militar, e que, pelos vistos, não ajudou ninguém
e nem sequer ajudou o país. E a comunicação social, se calhar, também tem que ser mais proporcional no gasto de tinta que emprega tantas vezes na exposição pública das pessoas e depois na reabilitação da sua Eu acho imagem. Que este caso, como já disse, deve-nos fazer pensar de facto no nosso papel como comunicação social no tratamento destes casos e de facto devemos gastar agora tanto na reabilitação, sendo que, claro, ainda teremos de esperar pela sentença. Isto foram as alegações finais e por isso ainda é mais estranho que logo que nas alegações finais o Ministério Público, que tinha apostado em 4 crimes, peça a absolvição, que fosse uma decisão do tribunal, ainda vá. Agora, ser o próprio Ministério Público, dono da acusação, a admitir que no fundo não conseguiu ter prova, é ainda mais digno de reflexão. Mas também, de facto, temos de nós, comunicação social, refletir sobre o tratamento destes casos e ajudar à discussão e à reflexão sobre a forma de funcionamento e de comunicação da própria Justiça, que ainda hoje vinha a ouvir uma entrevista da Ministra da Justiça e ela própria reconhecia problemas de comunicação na forma como a Justiça chega até aos cidadãos. Esperemos, pois, que casos como este não afastem os melhores também de servir o país e que guardem sempre essa disponibilidade para abraçarem as missões de serviço a Portugal, porque é sempre essencial e todos sairemos beneficiados delas. Eunice, muito obrigado por esta partilha. Obrigada. Também da atualidade que nos projeta para realidades mais vastas e essenciais na vida de todos nós. Obrigado. A terminar, fica ainda esse convite para que mais logo, pelas 22h45, se junte ao auditório da Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se os quiser.